Muito bem, irmãos. Eu queria, nessa noite, continuar falando um pouco sobre maturidade. E eu quero que você abra comigo, por gentileza, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios. Eu vou ler do verso 11 ao verso 21 e eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu queria que você acompanhasse esse texto ao longo daquilo que eu for falando. Mas enquanto você vai abrindo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5, eu queria lembrar um episódio bíblico aqui que eu acho que tem a ver com aquilo que eu queria trazer, ou com aquilo que Deus colocou no meu coração para as nossas vidas nessa noite. Eu não sei se você lembra, quando ali no livro de Josué está sendo descrita a tomada de Israel da terra prometida. Existe um episódio ali logo no início da caminhada de Israel, que é uma derrota quando Israel tenta invadir a cidade de Ai. Então existe uma derrota porque em uma primeira investida ou numa outra investida, um dos membros da comunidade de Israel comete um pecado. Ao invés de eliminar todos os despojos da guerra, ele esconde parte daqueles despojos da guerra, e é o pecado de Acã. A gente de vez em quando fala sobre o pecado de Acã. Então esse pecado de Acã leva Israel a uma derrota. Eles tentam invadir uma cidade. Imagina o povo ali muito feliz, porque eles haviam acabado de conquistar Jericó, eles haviam acabado de ver o Rio Jordão parando para que eles adentrassem a terra prometida, assim como havia acontecido no Mar Vermelho. O povo de Israel estava habituado com vitórias, estava habituado em ver a mão do Senhor acompanhando, e de repente eles têm uma derrota. De repente eles viram Vasco. E no capítulo 8 de Josué, o texto começa a descrever o chamado de Deus para Josué retomar a sua campanha na cidade de Ai. E Deus fala para Josué: Josué, levanta-te, não te acovarde, toma contigo os guerreiros de Israel e vai contra a cidade de Ai. E quando eu parei para ler esse capítulo 8 de Josué, eu fiquei pensando como é importante e como é imprescindível termos maturidade para retomar a vida depois de uma derrota. Como é difícil nós enfrentarmos algumas circunstâncias humanas, como é penoso, por vezes, nós passarmos por um movimento da vida, um luto, a perda de alguém, a perda de um emprego, um divórcio, a perda de uma gestação, um momento financeiro complexo. Como é difícil a gente sair desses momentos em que a vida nos apresenta derrotas que são impactantes, doenças que se achegam à nossa casa, coisas que por vezes nunca imaginaríamos conviver e passamos a conviver. E a gente precisa, no dia seguinte de um exame, no dia seguinte de uma demissão, no dia seguinte de uma constatação, a gente precisa acordar, levantar e fazer o dia acontecer. E fazer a vida acontecer. Necessário maturidade para que a gente consiga diferenciar esse momento da vida toda. É muita maturidade compreender que a vida não se resume àquela derrota e que aquele momento não é um ponto final da história, mas que existe um momento que, apesar das derrotas, Deus fala para a gente: olha, levanta-te, não te acovardes, toma a gente do teu lado e siga adiante. Eu estou contigo. E se eu gostaria que você saísse com algo no coração dessa noite, é que, diante das derrotas que de alguma forma você vivenciou recentemente, você ouça isso do Senhor: olha, levanta-te, não te acovardes, chama a gente para caminhar contigo, porque a gente não consegue enfrentar as grandes derrotas e as grandes batalhas da vida sozinho, e siga adiante porque eu sou contigo. Foi eu que falei lá no início, Josué: seja forte e corajoso. Estou novamente dizendo agora para você: seja forte, seja corajoso. Vá adiante. Uma derrota não significa que você vai perder para sempre.
Uma derrota é uma derrota. Assim como a gente aprende com essa história que uma vitória também é só uma vitória. A gente precisa continuar sendo fiel para que a gente consiga prosseguir vendo a mão do Senhor conosco. Mas Paulo aqui, nesse texto, ele está vivendo um outro tipo de derrota. Que ele não se sente derrotado, mas é uma situação muito embaraçosa. A segunda carta aos Coríntios é uma carta muito pessoal de Paulo para aquela igreja. Paulo está resolvendo, no nosso linguajar popular carioca, um BO que ele tem com a igreja de Corinto. Num linguajar mais virtual ainda, tem um ranço da igreja de Corinto com Paulo. Tem uma dificuldade relacional daquela igreja em aceitar o ministério de Paulo. E esse texto, ele mostra muito esse clímax. Ele mostra muito como Paulo está se sentindo. Desde o início do capítulo 5, na verdade, ele vem falando, olha, vocês estão dizendo que as minhas cartas são muito pesadas, mas que a minha presença pessoal ela é muito frágil. Se Paulo era um mau pregador, né, quem somos nós para a gente ficar com medo de pregar o evangelho? Mas esse texto, ele trata de como Paulo enfrenta essa sua dificuldade relacional, de como Paulo tem maturidade para ter personalidade, mas ao mesmo tempo ter espiritualidade, e ao mesmo tempo ter uma posição humana diante da sua derrota. Porque são três coisas que nós precisamos ter. Maturidade de, olha, vamos tocar nesse ponto que ninguém quer falar? Vamos falar desse problema que existe, está no nosso meio, e a gente vive fingindo que não existe, mas vamos tratar dele agora direto? Mas vamos tratar dele diante de Deus, considerando que somos novas criaturas, considerando que o ponto essencial e o ponto central de tudo que está acontecendo é que diante de Deus, e é o texto que geralmente a gente decora quando está fazendo classe de batismo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas são velhas, eis que tudo novo se fez. Então vamos considerar esse problema não como pessoas humanas, não somente com essa nossa dificuldade, como vocês não entendendo as minhas metodologias e minhas palavras, eu também não entendendo essa rejeição de vocês, mas vamos entender isso diante do ministério de Cristo da reconciliação, que é o que importa dentro da igreja, que é o que importa nas nossas relações. Mas vamos encontrar isso e vamos realmente chegar a um consenso para que vocês permitam que eu seja pastor, Paulo dizendo, para que vocês realmente permitam que o meu ministério tenha algum valor, algum sentido para vocês. Por isso eu queria ler esse texto aqui com muita calma com você, pensando nisso, de nós sairmos aqui com essa maturidade, de encontrarmos uma forma de enfrentarmos as nossas derrotas, as nossas dificuldades, de forma madura, espiritual e humana. Diz assim o texto da palavra de Deus. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de que vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois,
rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Muito bem, eu queria aqui, de uma forma muito simples, tentar explicar esse texto. Deixa eu só chegar para cá, porque eu estou me sentindo meio torto aqui. Explicar esse texto, para que a gente, dentro desse contexto de Paulo, de alguma forma, tentando aproximar uma igreja que vivia em um certo conflito com ele. Isso, de uma forma muito direta, já diz que há uma expectativa de conflitos dentro da igreja. Se o próprio apóstolo Paulo, que é fundador da igreja de Corinto, está vivendo aqui um clima difícil, um momento difícil com aquela igreja, um momento de dificuldade de relação, é muito natural que nós tenhamos dificuldades, mas Paulo está nos dando aqui um caminho muito razoável, muito espiritual, para que tenhamos êxito aqui em nossas soluções. A primeira coisa que eu queria destacar dessa maturidade que Paulo tem para enfrentar ali esse momento difícil é personalidade. Pessoas maduras têm personalidade. Pessoas maduras não têm arrogância, que é arrogar para si coisas maiores daquilo que são consideradas. Mas pessoas maduras sabem quem são, têm confiança em suas decisões, sabem aquilo que têm construído ao longo da vida, reconhecem seus erros, mas reconhecem também seus êxitos. E é isso que Paulo está fazendo logo no início dessa argumentação. Olha, conhecendo o temor do Senhor, então o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou dizendo somente diante de homens. Eu conheço o que é temer a Deus. Eu estou falando que estou argumentando aqui porque temo ao Senhor. Nós persuadimos os homens e somos conhecidos por Deus. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo diante dos homens, a mensagem que levo diante dos homens, antes essa mensagem é conhecida na minha vida diante de Deus. Paulo está falando de uma forma muito direta, olha, antes de vocês me julgarem, eu sei que eu estou sendo julgado por Deus. Antes de vocês numerarem meus erros, eu sei que Deus os conhece. Antes de vocês numerarem meus acertos e meus êxitos, eu sei que Deus os conhece. A minha vida está diante de Deus, por isso eu posso me achegar e me apresentar diante de vocês. Porque mais preocupado ainda fico com aquilo que Deus pensa de mim, não que os homens pensam de mim. Mais importante é saber que tenho construído uma vida, uma personalidade, um ministério diante do Senhor do que diante dos homens. Por isso, eu fico em paz quando me apresento diante de vocês. E ele diz, olha, nós não estamos nos recomendando a vocês. Eu não estou tentando convencer vocês de que eu sou alguém aceitável. Porque quem tem personalidade, isso é muito importante, irmãos. Nós estamos nesse ano em que discipulado é o tema da igreja. Quem tem personalidade não depende da performance para ser aceito. Quem tem personalidade não depende da performance para ser aceito, para ser compreendido e para que vejam Deus na vida. Paulo está dizendo assim, olha, eu não vou ser alguém performático, eu não vou chegar, não vou viajar para Corinto só porque vocês querem, eu não vou chegar e vou falar o que vocês querem ouvir só porque a gente tem um problema, eu não vou chegar e vou tocar a música que vocês gostam, dançar a música que vocês gostam que eu dance, não vou pregar o que vocês querem que eu pregue só porque vocês acham que eu tenho que, de alguma forma, persuadir vocês a me aceitar. Nós não estamos nos recomendando a vocês. Foi Deus que me enviou a vocês. Antes de vocês me aprovarem ou reprovarem, foi Deus que me enviou a vocês. Foi Deus que me vocacionou. Foi Deus que me chamou para viajar ao mundo e pregar o Evangelho. Portanto, não é gostar da minha performance que reforça o meu ministério. Não é gostar da minha performance que reforça a minha vida. Não é ser aprovado por todos e achar que midiaticamente as coisas estão caminhando bem, que faz um obreiro ser aprovado. É ter personalidade diante de Deus. É saber, olha, eu estou falando hoje o que estou falando, apesar de ser uma contrariedade para vocês. Eu me porto do jeito que me porto, porque Deus está me chamando para me portar dessa forma. E vocês conhecem a minha vida. Então parem de buscar gente performática. Parem de serem iludidos por gente que parece que está dando certo na mídia. Sabe? Gente que ajunta muita gente,
Não é isso, não é performance. É uma personalidade de alguém que tem caminhado com Deus e que tem de Deus para doar. E por isso ele diz, ele completa, olha, nós não estamos nos recomendando a vocês, mas nós estamos dando ensejo, ou estamos dando oportunidade para que vocês vejam a graça de Deus na gente. Então, a minha vida, por mais que vocês tenham algo aí a acrescentar a mim, a minha vida não é uma oportunidade para que eu convença vocês pela performance. A minha vida é uma oportunidade para que vocês vejam a graça de Deus, com as minhas fraquezas, fragilidades, com as minhas potencialidades e êxitos. Quando nós estamos enfrentando as nossas derrotas, por vezes, ficamos muito acanhados porque a nossa performance diminui. Temos, às vezes, mais medo do que as pessoas vão pensar, temos mais medo de como as pessoas estão reagindo às nossas derrotas do que da derrota mesmo. Caímos um pecado, temos um problema na família, temos uma dificuldade no emprego, falta um dinheiro para estar junto de alguns amigos, e a gente tem vergonha desses momentos porque a gente está ali pensando em como as pessoas vão pensar a nossa performance, vão ler a nossa vida na sociedade. Não é sobre isso. É sobre como, mesmo em meio às adversidades, sejam elas financeiras, sejam elas relacionais, sejam elas de saúde, sobre como nós continuamos a nos portar como servos e servas de Jesus. Às vezes com a performance diminuída por conta da saúde. Eu lembro bem, estava comentando um pouco antes, eu estava na Igreja Batista Memorial da Tijuca quando o pastor Manuel Xavier descobriu um câncer. E ele ficou muito abatido porque a igreja estava no seu melhor momento, a igreja estava crescendo, o templo estava em construção. Mas aquele homem não permitiu que a doença, que acabou o levando 2 anos depois, parasse o seu ministério. Ele mesmo com a sua dificuldade, ia à igreja, estava lá, às vezes não conseguia pregar, mas estava presente, estava de alguma forma contribuindo com aquilo que tinha. A performance diminuiu, mas o desejo de servir ao Senhor não. O momento era de derrota, mas a falta de preocupação com a performance fez com que ele continuasse abençoando a igreja. Talvez você não consiga mais servir como serviu aos 15 anos. Talvez você não tenha mais a disposição de 20, mas você tem a experiência de 70. Você tem os caminhos do campo que não precisa mais correr muito. Você chega antes no lugar certo. Não com a mesma frequência, não com a mesma intensidade, mas com muita experiência, com bagagem, dando suporte para aqueles que são novos e estão correndo atrás da bola. Talvez você não consiga estar mais tanto tempo aqui na igreja. Talvez a dificuldade de logística, de distância da igreja não te permita estar mais de manhã e de noite, estar todos os dias da semana. Mas, querido, se você continua querendo servir ao Senhor, não é sobre a sua performance. É sobre a sua vida, a sua personalidade diante de Deus. Eu sei que eu sou um servo do Senhor. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me vocacionou. Eu sei que a minha vida tem propósito. Eu sei que a minha vida tem valor diante de Deus. Por isso eu não vou ficar só me recomendando com medo de, poxa, aquele irmão servia tanto aqui na igreja e agora faz tão pouco. Não é sobre pouco ou muito. É sobre o que Deus tem pedido para você e aquilo que Ele tem possibilitado na sua vida. Talvez você tenha passado por algo que realmente macule de alguma forma a sua caminhada. Por vezes a gente dá mole e a gente suja o nosso currículo e a gente cai num pecado. E ao invés da gente olhar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a gente vê aqui, agora a minha vida é paradigma dessa graça superabundante de Jesus, eu que estava caído, agora estou restaurado, e eu não tenho orgulho do que fiz, mas tenho orgulho de ser salvo pela graça de Jesus. Por isso eu posso retomar minha vida, porque não é sobre a performance, é sobre a performance dele na cruz. É sobre o que Ele já fez para que eu esteja aqui. Porque nenhum de nós, irmãos, tendo caído no meio da caminhada ou não, todos nós estávamos tão distantes de Deus quanto qualquer um aqui. A distância que existia entre eu e Deus era a cruz de Cristo. A distância que existia entre você e Deus era a cruz de Jesus. E ela foi vencida, ela está vazia. E Ele está vivo, nos aproximando dEle, nos aproximando uns dos outros. Porque não é sobre nossa performance, é sobre o que Ele já fez. E é por isso que Paulo diz, olha, primeiro ele tem essa personalidade, essa maturidade de encarar os fatos,
De falar, olha, essa relação aqui, ela não é uma relação em que a gente está de alguma forma num teatro aqui, eu tentando convencer vocês e vocês fingindo que me aceitam. Não, nós somos irmãos. Eu sou vocacionado e vocês são igreja. Eu fui enviado em missão e vocês aceitaram o evangelho. Vamos abaixar a poeira. Vamos tratar os fatos como eles são. E o fato é que agora já não olhamos as pessoas meramente de forma humana. Não oramos apenas, não consideramos uns aos outros somente pelas nossas diversidades. Porque Paulo diz na primeira carta, à igreja de Corinto, que a igreja é diversa. Olha, existem diversidades de manifestações, mas o Espírito é o mesmo. Existem diversidades de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Existem diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Deus distribui os dons para benefício da comunidade. Então, o que Paulo entende é que na diversidade, todos nós fomos colocados aqui para que sejamos um benefício um para o outro. E é por isso que nessa carta ele está falando, olha, lembrem que nós já não estamos considerando apenas os pontos humanos. A gente não considera que até tem flamenguista na igreja. A gente não leva isso em consideração. Apesar de ser um ponto de discussão em assembleia. Se a gente for começar a levar em consideração só os pontos humanos, gente, é melhor cada um criar sua bolha. E aí fica cada um com o que parece. Mas nós consideramos as pessoas de forma espiritual. O que faz a gente ser um aqui é o mesmo Espírito. O que faz a gente ser um aqui é a mesma fé. O que faz a gente ser um aqui é que todos nós nos curvamos diante de um único Senhor, que é o Senhor Jesus. E é por isso que ele está falando, quando nós nos consideramos de forma espiritual, nós nos lembramos. Todos nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, coisas novas foram feitas. Paulo se lembra daquilo que o evangelista João escreve logo no primeiro capítulo. Olha, aos que creram, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos da carne, não nascidos do homem, nem do sangue, mas nascidos de Deus. Paulo lembra, nós nascemos de Deus e esse novo coração é o que nos aproxima, é o que nos faz um. Paulo encara essa dificuldade relacional, Paulo encara essa derrota pontual como um momento espiritual de resposta espiritual. Gente, vamos responder isso como irmãos. Não vamos responder isso nas nossas diferenças humanas. Não vamos dar somente respostas e conjecturar nas áreas que nós não concordamos, porque concordamos em uma coisa: há um só Senhor sobre essa casa. Há um só Senhor sobre a igreja. Há um só Senhor sobre nossas vidas. É nesse ponto que nós vamos avançar juntos. Paulo calça o ministério cristão e a vida cristã em duas pernas muito estáveis. A primeira coisa que Paulo fala sobre essas pernas que estabilizam a nossa vida diante da igreja, diante de Jesus, é o amor de Cristo nos constrange. Então Paulo lembra para aqueles irmãos que o que está motivando ele a permanecer nessa busca de uma solução, nessa busca de uma comunhão com a igreja de Jesus, é que existe um amor que já foi manifesto, e esse amor é constrangedor, que é o amor de Cristo por aqueles que não mereciam o seu amor. Então o argumento de Paulo é duplo. Olha, esse amor nos constrange. Esse amor que foi efetivado nos constrange. E nos constrange porque, assim como o nosso amor, ele é imerecido. Talvez eu realmente não mereça o amor de vocês. Mas nós não amamos prioritariamente ou primeiramente de forma humana pelo merecimento do outro. Nós amamos de forma espiritual porque fomos amados por ele. E diz João em sua carta, em sua primeira carta, que quem não ama não conhece a Deus. Que se você diz que ama ao Senhor, que não vê, a gente cantou isso, sei que ainda não posso te ver. João diz, se você diz que ama a Deus que você não vê, mas não ama o seu irmão que você não vê, você é mentiroso. Palavras da Bíblia, não minhas. Porque tanto João quanto Paulo têm essa consciência. Nós não estamos amando pessoas em seus merecimentos humanos. Nós não estamos amando pessoas de uma forma mesquinha, que é, nossa, você me ama e eu te amo também. Nós amamos porque amor é Deus e Deus está em nós.
Ele é a nossa identidade. Nós fomos feitos novas criaturas nele. E novas criaturas em Cristo Jesus amam como Ele ama. É bom falar, mas é difícil viver, né? É um desafio para mim, é um desafio para você. Reconhecermos isso, olha, eu preciso lidar com meus problemas de forma espiritual. Eu preciso enxergar como que eu dou uma resposta espiritual para esses desafios tão pesados que a vida moderna nos dá. Porque o desafio maior que nós temos vivido como sociedade é nos compreendermos uns aos outros. Eu creio que, de alguma forma, todos nós temos sido derrotados nas nossas áreas relacionais. Porque cada vez mais fica fácil eu odiar alguém. E com mais intensidade. Não somente odiamos, bombardeamos virtualmente, bombardeamos nos nossos grupos, criamos um certo motim ou uma certa pluralidade de discordâncias. Falo de mim, não estou falando, eu estou falando de mim. A gente às vezes reúne gente para tentar não gostar do outro. Sabe? Falo isso de forma política, de todas as formas. Porque a gente pessoaliza algo que é ideológico. Nosso desafio, como cristãos nesse tempo, queridos, é termos essa sabedoria e maturidade de Paulo. Olha, nós fomos feitos novas criaturas. E como novas criaturas nós nos amamos, porque essa é a essência do nosso Senhor. Paulo calça a vida cristã nesse amor que constrange e na consciência de que existe um ministério que foi imposto sobre a igreja. De quando a gente fala, nossa, eu sou salvo, sou crente em Jesus, quero caminhar com Jesus, algo é imposto sobre você. Vem de uma forma não planejada, não pensada sobre a sua vida, o ministério da reconciliação. Você é chamado por Deus a falar para as pessoas, olha, há uma via de relacionamento com Deus. E essa via é Jesus Cristo. Porque Paulo diz, e finaliza esse texto dizendo, e nós fomos colocados, aquele que não tinha pecado, se fez pecados, para que hoje nós fôssemos justiça de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que ele se sente chamado, constrangido, impulsionado a ser um paradigma da justiça de Deus. A justiça de Deus na Bíblia, ela acontece de duas formas, irmãos. A primeira no Velho Testamento, que se você quiser seguir, para mim, caducou. Que é, se você roubou uma vaca, você perde uma vaca também. Se você furou o olho de alguém, o seu olho tem que ser furado também. Alguém quer viver isso aí? Eu não quero, graças a Deus. Olho por olho, dente por dente. O que você fez de errado tem que ser retribuído à sua vida. Mas no Novo Testamento existe um outro paradigma de justiça. Você sabe qual é o paradigma de justiça? Paulo vai falar na primeira carta. Paulo dá um exemplo, e eu quero usar esse exemplo para ser o nosso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está narrando que existe um litígio entre irmãos ali. Existe um litígio judicial. Um irmão processou o outro na justiça civil, na justiça comum. E o argumento de Paulo é o seguinte: meus irmãos, ninguém pode sofrer o prejuízo. Não é Paulo estar recomendando quem errou, que retribua. Não é Paulo estar tentando falar com aquele que, de alguma forma, cometeu um erro para que volte atrás. Paulo está chamando os dois ao arrependimento. Você que está processando, está com ódio do seu irmão, por que você não sofre prejuízo em nome do amor de Jesus? Jesus não sofreu prejuízo por você na cruz do Calvário? Esse é o paradigma de amor e justiça na Bíblia. O paradigma de justiça no Novo Testamento é o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. O perdão cobre uma multidão de pecados. Justiça na Bíblia é perdão. Então, quando você fala assim, mas vai ver a justiça de Deus. Sim, vai receber perdão. Sabe quem errou com você? Quem te viu passando a prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção, vai se arrepender? Cantou isso aí, né? Pensando em quem? Tem nome CPF, né? A justiça de Deus é perdão. Sabe o que a pessoa que errou com você vai receber? Um baita perdão de Deus.
E você vai receber também se você se arrepender de ter ficado com ódio. Justiça na Bíblia é perdão. E se você for pensar, justiça na vida humana, a única justiça que pode existir na vida humana é o perdão. Alguém pode ter causado um mal muito grande para sua família e pode pegar prisão perpétua. Não vai reparar o teu coração. Não vai te trazer de volta quem você perdeu. Não vai te doar novamente os anos que foram maculados. Só se você perdoar que o seu coração é liberto. Porque isso é justiça. E só isso Deus pode fazer isso no seu coração. Paulo está falando isso. O que calça a minha fidelidade, o que me dá estabilidade na vida cristã, é essa dupla certeza. O amor de Jesus me constrange. E eu sou um paradigma da sua justiça. Eu não vou me abalar porque vocês não gostam de mim. Eu não vou recuar, eu não vou deixar de pastoreá-los, de amá-los. Eu não vou deixar de chamar vocês para perto porque vocês estão com um problema pontual na vida. O que me sustenta aqui é saber que o amor de Jesus me constrange. O amor dele foi manifesto. Eu sou chamado a ser justiça de Deus. O que faz a gente não parar na vida quando a gente tem alguma derrota, queridos, é saber que esse amor venceu a morte. Você está enfrentando hoje um problema de justiça, você está enfrentando hoje um problema de saúde, você está enfrentando hoje um problema financeiro? Sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse amor que me constrange venceu o mundo e há de me fazer vencer as minhas batalhas também. Por isso estou firme. E estou firme também porque apesar de estar abatido e ter as minhas dificuldades na vida, eu sei que eu sou um paradigma de justiça de Deus nessa terra e por isso eu não posso parar. Eu tenho que encarar de forma espiritual as minhas batalhas, sabendo que eu continuo chamado por Deus a ser um benefício onde fui colocado. Portanto, ter maturidade espiritual diante das nossas derrotas é isso. É calçar nossos pés com o amor de Jesus e com a convicção de que nós somos chamados para ser a justiça dele. E por fim, Paulo termina esse trecho, Paulo termina esse convite de aproximação com essa convicção. Por vezes a gente acredita que discipulado é um tempo de parada para aprendizado. Eu acho incrível que, para mim, o que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto, no meio de um problema muito sério, que é entre o pastor ou entre o missionário, entre aquele que, de alguma forma, construiu aquela igreja e a sua congregação. Você pensa, aqueles momentos que a gente fala, não, vamos parar, vamos fazer reunião, e forma a comissão, e a comissão discute o problema, e depois da comissão discutir o problema, apresenta o relatório, e depois do relatório... Não, Paulo está falando, queridos, a gente tem um problema. Mas a missão é maior que esse problema humano. Porque a gente aprende a ser discípulo na caminhada. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala, olha, sigam-me e eu os farei pescadores de homem. É na missão, é no caminho, é no movimento. Porque maturidade se aprende caminhando com Jesus. Maturidade não se aprende sentado num banco da igreja. Maturidade se aprende trabalhando com Jesus, vendo a graça de Jesus, vendo o Espírito Santo se movendo através de nós. Maturidade vai se aprendendo no caminho. Uma coisa que eu não gosto é, às vezes, nossos processos de discipulado, a pessoa está há 3, 2 anos na igreja e ela é nova convertida ainda. Isso dá um embaraço no coração. A pessoa já fez a classe de doutrina 1, 2, 3, 4, 5, 10... está já caminhando na igreja, vem mais no culto do que os membros da igreja, está mais presente, tem mais sede de Deus do que muita gente, mas é nova convertida ainda, não deixa ela. Não, você que é novo convertido, olha, se apresenta para o trabalho. Quando? Hoje? Porque você já é cheio do Espírito Santo. A gente, como batistas, a gente crê que quando você aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita teu coração. E Ele te enche de dons, e Ele te enche de talentos para abençoar essa casa e essa igreja e onde você estiver. Porque a tua maturidade como discípulo de Jesus, ela vai se construindo com os seus passos com Ele, não sentado num banco esperando homens te ajudarem a fazer alguma coisa. Como é que você cresce espiritualmente? Não é sentado ouvindo as palestras ou as mensagens do pastor Novaes, que são ricas demais. Você vai virar poço de mensagem.
Você vai virar lagoa de mensagem. E como sempre digo, Deus nos chamou para ser rio. A graça passa pela gente e transborda na vida de outro. Você não cresce espiritualmente acumulando mensagens, acumulando textos bíblicos, acumulando ideias teológicas, acumulando ideias sobre a vida cristã. A gente cresce espiritualmente quando a gente sai daqui e a nossa vida é a resposta da mensagem. Sabe onde essa mensagem vai ser provada? Não é se você aprovou, se algo te impactou, é se você sair daqui certo de que você é paradigma de justiça, que se você sair daqui certo de que o amor de Cristo te constrange a continuar permanecendo no Evangelho, se você sair daqui certo a continuar tendo personalidade e não se garantir na sua performance. E lá fora, no seu trabalho, na sua casa, você vivenciar dessa forma. E nos ministérios da igreja, nas coordenadorias da igreja, você vivenciar a igreja dessa forma. Porque na caminhada, olha gente, Paulo dizendo à igreja de Corinto, o ministério da reconciliação foi imposto sobre nós. Comissionou a igreja a reconciliar o mundo com Deus. Comissionou a igreja a amar Jesus de uma forma que nem os nossos problemas e as nossas dificuldades parem ou tirem a nossa centralidade dessa missão que temos em Jesus Cristo. Temos problemas? Isso não é ignorar o problema. Paulo está trazendo luz ao problema. Mas junto à solução do problema, que é a consideração dos irmãos como seres espirituais e refeitos em Cristo Jesus, Paulo coloca ao lado disso, olha, não percam essa centralidade. Vocês continuam chamados a pregar o Evangelho. Vocês continuam chamados a se movimentarem em Jesus. Então a gente vai debater as nossas coisas. A gente precisa ter momentos em que a gente ajusta os ponteiros, em que a gente traz à tona as nossas mazelas, em que a gente tenta se aproximar nas nossas diferenças, mas desde que a gente não use isso como artifício, para que a missão de Jesus pare, para que realmente o motivo de nós estarmos reunidos aqui, que é mostrar que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, que é mostrar que apesar das nossas derrotas, nós estamos aqui porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quer mostrar que apesar das nossas diferenças, nós sabemos que aquele que nos une está sobre nós e continua aproximando nossos corações pela sua graça e pelo seu amor. Eu não sei se de alguma forma as derrotas da vida te fizeram parar, mas eu queria te dizer, você está enfrentando uma doença muito difícil, não é momento de parar. Pode ser com um pouco menos de força, de forma diferente. Mas Deus está te chamando. Você é paradigma da minha justiça onde você está colocado. Você tem uma vocação, você tem um chamado. Você está enfrentando um problema financeiro, você não consegue mais entregar o dízimo como entregava, não consegue mais pegar a condução todas as vezes para vir para a igreja, você não consegue mais estar nas rodas de amigo participando dos aniversários porque tem que pagar a pizzaria. Isso é vida real. Você está com esse problema? Não é por causa disso que você não tem mais vocação, querido. Não é por causa disso que Deus não tem mais algo a fazer na sua vida. Pode ser com outras pessoas, pode ser de uma forma diferente. Mas Deus está falando para você, você tem uma missão, você tem uma vocação, você tem um chamado. Está na hora de voltar a fazer isso. Ah, não tenho mais idade. Moisés sobe para falar com o faraó aos 80 e Arão aos 83. Vamos lá. Você tem acesso ao mundo hoje no seu celular. Você pode falar com o seu neto que mora lá na Groenlândia. A Groenlândia está em alta hoje. A gente tem algo a fazer, não tem? Mas nessa noite, talvez o que a gente precise voltar a ter é essa convicção de Paulo. Que maturidade ele tem? Que maturidade Paulo tem de falar assim, olha, essa é a igreja que não gosta de mim. É a igreja que Jesus me chamou para continuar abençoando, pastoreando e edificando. Essa igreja que eu estou tendo algum problema e que certamente eu errei na caminhada e tive dificuldade. Essa igreja é a igreja de Jesus. E a grande verdade, irmãos, é que nós paramos porque em algum momento da caminhada a gente passa a amar menos Jesus. A gente coloca Jesus num plano de stand-by. E nessa noite, o que o Espírito Santo talvez queira falar para você é: levanta-te, não te acovarde, chama a gente para caminhar contigo. Mas você só vai conseguir fazer isso
se você me amar em primeiro lugar. Se você for apaixonado por mim. Se você quiser a minha presença na tua vida. Se você realmente quiser dedicar os seus dias. Se eu for realmente a centralidade da tua existência. De uma vez por todas, deixar essas buscas humanas, essas vontades humanas e finalmente falar assim, Senhor, inunda-me da tua graça. Encha-me do teu espírito. Transforma o meu coração, Senhor. Eu quero ser como uma criança que ama o seu pai e confia a vida nas mãos desse pai. Eu não quero mais ser esse governante da minha vida. Eu quero que tu sejas o Senhor e eu te sirva. Senhor, eu não quero mais contar as mazelas, as histórias e o passado. E eu quero olhar para frente olhando para o meu alvo que é Jesus Cristo. Eu quero construir a minha vida no teu altar, Senhor. Eu não quero mais confiar a minha vida no meu emprego, no meu salário. Eu quero construir a minha vida em ti. Porque eu sei, Senhor, que em ti eu estou seguro. Paulo tem essa convicção. Você tem essa noite? Paulo tem essa maturidade de decidir. Sim, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. E nesse ano de discipulado, nós só seremos discipulados por Jesus. Nós só seremos discipulados, só seremos aprendizes de Jesus, se essa for a verdade do nosso coração. Não como uma decisão pontual e emocional, mas como uma decisão de vida. Senhor, a ti eu entrego a minha vida. Aqui estou, eis-me aqui, Senhor. Eu queria orar por você. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Tanto você que está aqui, você que está na sua casa ouvindo essa mensagem. Não sei o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Não sei o que Ele está propondo para você. Mas você sabe se de alguma forma o Espírito Santo está falando ao seu coração, dizendo, olha, está na hora. Está na hora de uma nova decisão. Está na hora de realmente deixar o passado para trás e ser nova criatura. E sim, ser nova criatura todos os dias, e tomar a cruz todos os dias, e seguir Jesus todos os dias, e amar a palavra de Deus de verdade, e meditar na palavra de Deus de verdade, e pedir que essa palavra penetre o coração, e pedir que o Espírito faça novas coisas na nossa vida. Está na hora de dar passos espirituais na vida, de encarar a vida de uma forma séria e falar assim, Senhor, eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Está na hora de deixar o comodismo, a zona de conforto, e assumir posturas diante de Deus, independente da idade, independente do momento. Porque esse é o tempo e essa é a geração que está sendo chamada hoje para pregar o Evangelho onde foi colocado. Nós somos as pessoas que podemos mudar a minha casa, a sua família, a sua vizinhança, o nosso bairro para a glória de Jesus. Aqui estão os Paulos, aqui estão os Timóteos, aqui estão as Lídias, aqui estão as Priscilas. Aqui estão as pessoas que Deus está chamando para realmente ser o mover dele nesse tempo. Para sermos verdadeiramente discípulos deles, pescadores de homens. Gente que ama gente e refaz gente na gente perfeita que é Jesus. É com você que Ele está falando. É você que Ele está chamando. É você que nessa noite está decidindo, sim, Senhor. A ti eu dou a minha vida. Usa-me, Senhor, conforme for o teu querer. A ti, Senhor, quero entregar o meu coração. Porque sei que tu és perfeito e cuidas de mim. Em ti, Senhor, eu quero confiar, porque teu amor me constrange. Se nessa noite essa mensagem está fazendo sentido para o seu coração, se você de alguma forma entende que há uma decisão a ser tomada diante de Deus, algo a ser realmente colocado no altar de Jesus, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu não quero que você só levante no seu lugar, não. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Nesse momento, o instrumental está tocando aqui. Mas se Deus está falando com você, levanta do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Se há alguém nessa noite que quer falar, Senhor, eu quero dar a minha vida para o teu Evangelho. Eu tenho caminhado algum tempo com a igreja, mas de alguma forma eu entrei numa zona de conforto, eu estou acostumado com isso. Mas nessa noite eu quero reacender essa chama, eu quero redesenhar esse caminho contigo. Talvez eu tenha enfrentado derrotas, ou esteja enfrentando desafios muito grandes na vida.
Mas agora eu quero encará-los com essa maturidade, Senhor. Essa consciência de que Tu tens algo para mim. Alguém nessa noite que está tomando uma decisão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não é para constranger, é para que a gente realmente consagre isso ao Senhor no altar dele. É para que a gente realmente faça dessa decisão uma decisão séria, uma decisão voluntária nossa. Amém. Deus te abençoe, querido. Há mais alguém que quer se colocar no altar do Senhor? Há mais alguém que voluntariamente quer realmente vir aqui e falar: Senhor, a minha vida está aqui no Teu altar. Queridos, novos momentos precisam de novas decisões. Não dá para esperar fazer sempre a mesma coisa e ter resultados diferentes. Se a gente continua na mesma inércia na igreja, se a gente continua com as nossas ausências de respostas, se a gente continua com as nossas ausências de posicionamento diante de Deus, infelizmente nada muda. Mas se diante de Deus nessa noite você quer tomar uma posição, faça algo diferente, saia do seu lugar. Deus está falando com o seu coração, não vou insistir mais tanto. Mas se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar por a sua vida. Há mais alguém? Senhor Jesus, muito obrigado porque existe da Tua manifestação aqui no nosso meio. Essas duas vidas preciosas estão aqui, Senhor, talvez pedindo para refazer um caminho, talvez pedindo para que o Senhor reconstrua pontes, mas de uma forma muito especial expressando, Senhor, essa vocação, essa fé, essa confiança na Tua presença. Consagra, Senhor, inunda esses corações com a Tua presença de uma forma especial. Enche o Senhor de Ti, confirma, Senhor, essas decisões que estão sendo tomadas aqui. Outros irmãos e irmãs, talvez, que também não tenham vindo aqui à frente, mas estão em seus lugares, em suas casas, Senhor, ouvindo o Teu Espírito. Ó Senhor, confirma isso no nosso coração. Que tenhamos uma vida dedicada ao Senhor, não pelo nosso mérito, não pela nossa performance, mas pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu Espírito que habita em nós. Essa é a nossa oração nessa noite. No precioso nome de Jesus. Amém.